Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com o Ramon. Ramon, o que é física atômica? Bom, a física atômica ela é um ramo da física que procura estudar no talvez assim num dos níveis mais íntimos da natureza, que seria o que por muito tempo foi considerado como a menor unidade de matéria, né, que é o átomo. Então, para estudar átomos, né, então assim, átomos são o que compõem tudo, mas para que a gente possa estudar átomos, muitas vezes a gente, né, aliás, não basta que nós estudemos um pedaço de matéria que, obviamente, é composto por esses átomos, mas essa interação entre aquele número grande de átomos, ela faz com que as propriedades individuais deles fiquem mascaradas. Então, na física atômica, a gente muitas vezes estuda grupos muito pequenos de átomos ou estuda amostras, né? No fim das contas, são gases que a gente aprisiona muito puros desses átomos ou com misturas muito controladas desses átomos, para que a natureza mais individual, não tanto coletiva, na realidade isso não é completamente preciso dizer isso dessa forma, mas para que a gente consiga estudar com uma maior profundidade a natureza desses átomos, né? Então, a partir daí vai depender muito, né? Eu acho que ainda dentro da física atômica existe muita subdivisão e a gente acaba estudando um pontinho, uma gotinha dentro de um oceano de assuntos que tem mesmo dentro da física atômica, para entender um pouquinho mais sobre essas estruturas tão pequenas. Ramon, como é possível resfriar um átomo? Olha, então, eu falei, né, a gente aprisiona esses átomos. Então, na realidade, existem algumas técnicas de aprisionamento e resfriamento dos átomos, mas a maior parte delas se baseia em construir pequenas armadilhas para que eles fiquem aprisionados ali dentro, né? Então, o primeiro processo de aprisionamento, que pode ser feito de uma série de formas, né? Como, por exemplo, o que é o que nós fazemos no nosso experimento, uma armadilha magneto-óptica, que ela se baseia na construção de um aparato com feixes laser se aproximando em todas os 6 sentidos possíveis, com uma construção tal que eles fiquem aprisionados no encontro de todos esses feixes. E esses átomos, muitas vezes, eles são aprisionados quentes. E quando nós falamos quentes, na realidade, a gente está falando sobre átomos sobre temperaturas que, pra gente, seriam muito frias. Elas beiram, mesmo no aprisionamento, nesse aprisionamento inicial, uma temperatura que não faria nem sentido a gente definir em Celsius, né? Essa escala de temperatura que a gente usa, porque elas estão tão próximas do zero absoluto, que seria na proximidade dos menos 273 graus Celsius, que elas estão tão próximas desse zero que a gente muda a nossa escala para uma escala onde o zero dessa escala é o zero absoluto, né, que seria essa escala Kelvin. Então a gente fala, no caso dos nossos átomos de disprósio, que a gente faz um aprisionamento numa transição específica dele, que tem uma propriedade que é a largura de banda dessa transição, ela é muito estreita. E utilizando essa transição para produzir o aprisionamento, a gente tem temperaturas dessa temperatura muito quente, da ordem de 10, 20, na ordem de dezenas de microkelvins, que são temperaturas
tão pequenas que a gente não poderia medir, por exemplo, com um termômetro. Tá? A gente também utiliza de outros métodos ópticos para medir essas temperaturas, e após isso é que a gente pode produzir o resfriamento deles, onde finalmente eles são resfriados até nanokelvins. De novo, nanokelvins, né? Nano é uma escala que indica que a coisa está sendo dividida por 1 bilhão. Então, seria a partir do zero absoluto, se a gente considerar a partir do zero absoluto, coisas da ordem de 100 unidades dessas de 1 grau dividido por 1 bilhão. Então, assim, são temperaturas muito próximas do zero absoluto, onde esses átomos eles entram num estado da matéria chamado, que acontece o fenômeno da condensação de Bose-Einstein, né? Então esse condensado de Bose-Einstein, ele, para o caso dos nossos átomos que são bósons, ele aflora toda a sua natureza quântica daquele gás, e nesse caso, a natureza quântica desse gás dipolar. Então, a partir daí que a gente estuda eles, na realidade. Hoje em dia, o seu trabalho tem a ver com átomos frios? Tem. Na realidade, a gente está construindo um experimento de aprisionamento de átomos de disprósio. Então, desde o início, né? Então, desde evaporação, desaceleração, aprisionamento e resfriamento, inicialmente como uma armadilha magneto-óptica para o aprisionamento, e futuramente, provavelmente, com uma armadilha dipolar óptica para o resfriamento. Então, onde também dentro dessa armadilha a gente vai explorar novas possibilidades, novas geometrias de fazer esse aprisionamento e resfriamento. Ramon, mudando um pouco de assunto, eu vi que você tem uma patente. Você pode falar um pouco a respeito dela? Claro. Essa patente essa patente eu tive a oportunidade de trabalhar ainda no doutorado, né? Ela não foi o meu projeto de doutorado, mas eu tive a felicidade de poder contribuir um pouco com o desenvolvimento desse equipamento, que ele é um microscópio, ele é um microendoscópio de baixo custo. Então ele foi desenvolvido por um aluno que estava visitando, ele foi desenvolvido majoritariamente por um aluno, né? Embora eu e outras pessoas pudemos contribuir um pouco com isso. Ele é um microscópio, ele é um microendoscópio de baixo custo, onde ele pode ser utilizado tanto para análise de lâminas, então para amostras que muitas vezes o médico ele pode fazer, como um esfregaço, né, uma coleta de amostras de uma mucosa, como por exemplo da boca, coloca sobre uma lâmina, é aplicado um corante sobre essa lâmina com uma preparação usual. Então esse microscópio ele permite a análise desse tipo de amostras, mas ele também permite o imageamento in vivo, né, o imageamento do tecido em si, utilizando um conjunto de fibras ópticas coerentes, né, que a gente chama de fiber bundle, que seriam várias fibras ópticas que são capazes de transmitir, assim, a efeitos práticos era como se ela fosse capaz de transmitir a imagem daquilo que você está tocando para o sistema. Esse sistema também, um diferencial dele, além do baixo custo, é que ele permite a captura de imagens com um smartphone. Então ele poderia ser colocado um smartphone acoplado a esse equipamento e ele permitiria a aquisição de imagens nesse smartphone. Então isso traz uma série de benefícios, né? Sendo repetitivo novamente, o custo, mas claro que a praticidade também de você poder adquirir imagens do seu smartphone. Essas imagens poderiam ser enviadas para um centro de patologia para que elas pudessem ser analisadas sem ter necessidade de enviar as amostras e, enfim. Só para deixar registrado o nome da patente, chama microendoscópio de refletância e fluorescência
portátil acoplável a smartphones similares e seus usos. Ramon, para você, quais os desafios de se fazer ciência atualmente? Bom, eu diria que no Brasil, né, a gente tem com certeza assim dificuldade de conseguir financiamento para fazer pesquisa, seja por, eu diria assim, talvez um pouco muito menos no estado de São Paulo, mas nos demais estados uma dificuldade bem grande para conseguir o financiamento para montar laboratórios, comprar equipamentos, para conseguir bolsas de alunos, né, que no fim das contas são quem aperta os parafusos, são os alunos de pós-graduação, a ciência, as descobertas que aparecem no jornal, elas estão sendo feitas pelos alunos de pós-graduação, não são raramente não é esse o caso, né? Então, na realidade essas bolsas de estudos, elas são realmente o salário para essas pessoas que estão trabalhando com um vínculo de exclusividade, né, com essa atividade da pós-graduação. Elas não podem trabalhar, não podem ter outra fonte de renda, e são quem de fato está fazendo os experimentos, quem está virando noites nos laboratórios para fazer as descobertas que a gente vê por aí. E, bom, eu diria assim que talvez uma outra grande dificuldade seria na importação de equipamentos, porque às vezes a gente faz compras, né, e a garantia expira antes de a gente receber esse equipamento no nosso laboratório, por conta da demora de receber essas coisas, demora em alfândega, ou seja lá o que leva, tem um custo assim, de tempo muito grande. Então a gente tem que, todos os nossos experimentos eles têm que ser planejados, e se faltou aquele pequeno componente e a gente tiver que importar esse pequeno componente durante a montagem, a gente sabe que provavelmente vai ficar com um tempo de espera grande ali. Eu acho que isso complica bastante, mas esse efeito ele é minimizado em centros de excelência, sobretudo no estado de São Paulo, devido ao FAPESP, mas eu acho que é um problema assim, que afeta muito mais as universidades que não têm uma infraestrutura, não têm uma capacidade de compra tão grande quanto as universidades grandes do estado de São Paulo. Então, Ramon, o que você espera da ciência no futuro? Olha, o que eu gostaria seria basicamente, eu acho que o que a gente poderia fazer assim a médio, curto prazo seria a melhoria nas condições de financiamento mesmo. Então, ver mais dinheiro sendo colocado nessa área, apesar de que muitas vezes é uma aposta de longo prazo, porque um aluno que está entrando hoje ele vai ter uma contribuição significativa, não sei, daqui 5, 6, 7, 10 anos, mas é uma aposta que deu certo em tantos outros países, né? Então eu acho que esse seria o que eu gostaria de ver, assim, o que eu realmente gostaria de ver sendo feito o quanto antes aqui. Eu acho que seria o que mudaria mais rapidamente o cenário defasado que a gente tem mesmo da ciência no Brasil. Ramon, você aconselharia alguém a ser cientista? Porque a gente estava conversando no começo, quando surgiu essa ideia em ser cientista, quando você era criança. Você aconselharia uma criança, um jovem mesmo? Olha, apesar de toda a dificuldade, apesar das noites sem dormir que a gente acaba tendo que passar, seja por conta das matérias da graduação, seja por conta dos experimentos, seja por conta da correria no fim de doutorado, apesar de tudo isso, eu pessoalmente eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa escolha. Eu acho que é uma paixão, assim. Então, é aquilo que eu te falei, às vezes a gente está cansado no fim do dia, vai embora, mas dá aquela pulguinha atrás da orelha, e se eu fizesse aquilo diferente, será que aquilo poderia dar certo? Então, eu pessoalmente eu gosto muito de ter essa chance de construir coisas, fazer coisas funcionarem, fazer os experimentos, fazer esses experimentos darem certo,
que eu acho que é muito pessoal, assim, eu diria que eu faria tudo de novo. Então, eu acho que quem tiver essa pulga atrás da orelha ainda, deveria sim considerar uma carreira na ciência. Ramon, e quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer? Se interessa por ciência? Por ciência, pela área que você atua. Olha, eu diria que utilizar bastante da infraestrutura que a gente tem, se utilizar bastante e realmente ir para os eventos, por exemplo, vou citar os eventos que o próprio grupo de ótica muitas vezes organiza, como feiras de ciências, ou visitas de escolas, que quando vem, aproveitem essas oportunidades, venham, perguntem, vejam como é. Eu acho que as portas da universidade estão abertas assim a qualquer um que queira saber como é, sabe? Entra, vem aqui, conversa com a gente, pergunta, pede para ver, pede para ir um dia no laboratório, assim, não importa se você não é aluno daqui. Pede, vai lá e a gente te mostra o laboratório, te mostra o experimento, os nossos lasers, os nossos sistemas todos, que são bem legais de serem vistos, mesmo que você não seja um físico formado, mesmo que você não entenda como que aquele laser funciona, como que a gente faz ele funcionar. Eu acho que é uma oportunidade, assim, as portas estão muito abertas, assim, elas sempre tiveram muito abertas, e a questão de usar, vai para esses eventos, conversa com os professores, pede para marcar uma visita da escola para cá. Eu acho que não deixar apagar essa chama, assim, essa curiosidade. Obrigada, Ramon, pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até o próximo programa. Tchau!